Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao Forecast. Eu sou Flávio dos Anjos e nós vamos juntos mergulhar no universo da educação corporativa. Nosso episódio de hoje, o episódio do nosso Forecast, vai falar a respeito de EAD. EAD é assim mesmo? Do jeito que nós estamos vendo aí, geralmente mais voltados para marketing do que realmente para a educação. E quando a gente fala dentro das organizações, dentro das empresas, são aquelas animações chatas, aqueles objetos estáticos, um monte de PDFs para as pessoas poderem ficar fazendo a leitura. Será que o EAD é isso mesmo? Então, nós vamos tentar aqui, nesse dia, trazer para vocês algumas soluções, trazer para vocês alguns debates, algumas reflexões, para que você possa aí na sua organização. E caso você seja um profissional que deseja desenvolver um conteúdo online para você vender o seu conhecimento, você tenha essas ferramentas, esses conhecimentos para que você possa ter o melhor resultado possível do seu EAD. Nós estamos gravando em um modelo um pouquinho diferente hoje, porque nós vamos compartilhar alguns conteúdos com vocês para facilitar esse aprendizado, facilitar essa fixação, inclusive já usando uma outra ferramenta falando de EAD, não apenas aqui um vídeo com a minha figura, fazendo as explicações, mas também fazendo algumas ilustrações que irá facilitar com certeza o aprendizado de todos vocês. Se você está chegando agora no nosso canal, não deixe de se inscrever para você não deixar passar outros vídeos que vão acontecer ao longo das próximas semanas. Nós vamos estar trazendo vídeos muito interessantes, assuntos muito pertinentes, todos eles voltados aí para a sua realidade. E se você já é inscrito no canal, não deixe de apertar aqui o like e deixar sua contribuição para a gente, isso nos ajuda demais, além, é claro, de ativar o sininho das notificações para você também ficar sempre por dentro de tudo. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse EAD e se ele é assim mesmo. Bom, pessoal, nós temos aqui, primeiro vamos falar um pouco desse cenário, né? O nosso cenário é um cenário extremamente complexo. Falando dentro das organizações, todas as áreas de treinamento e desenvolvimento sempre tiveram problemas em capacitar. Isso por quê? Porque sempre foi um desafio da área de recursos humanos conseguir investir e, claro, demonstrar o retorno desse investimento. Então, por certas vezes, nós somos questionados, olha, mas qual retorno que isso me dará? Qual é o aspecto principal que eu vou ter de retribuição ao investimento realizado? Além da questão do investimento realizado, né, como que eu vou ter o retorno? E essa é uma pergunta que nós falamos dentro da área de gestão de pessoas, de US$ 1 milhão, né? Quem conseguir estabelecer diretamente uma relação de treinamento e retorno do investimento, com certeza terá esse retorno, apesar de que a minha opinião pessoal é que sim, é possível você conseguir estabelecer retornos, conseguir estabelecer uma percepção de ROI, desde que lá no briefing você deixe muito claro quais são os indicadores que essa capacitação vai atingir indiretamente ou diretamente. E assim conseguir, com essa fotografia antes da capacitação, mensurar os resultados ao longo do tempo. Então fica aí uma percepção pessoal, uma dica, inclusive, para vocês. Então, primeiro ponto, além do desafio do investimento, o segundo aspecto que nós podemos falar diz respeito ao horário, né, a oportunidade que as pessoas têm de participar. E aí aquela velha também frase que nós escutamos muitas vezes: olha, eu não posso liberar porque se eu liberar minha área vai ficar desfalcada. Eu preciso porque nesse período tem um grande movimento, uma grande situação que eu preciso desse colaborador, então não posso liberar. Então, a área de treinamento e desenvolvimento tem uma série de desafios. Primeiro, investimento. Segundo, a oportunidade de organização. Terceiro, as metodologias empregadas para que essas realmente tragam bons resultados. Além dessa realidade dentro das organizações, nós também temos uma sociedade cada vez mais ágil, veloz, né? Nós temos uma sociedade onde, na maioria das vezes, ela vai lá no seu buscador, aqui como exemplo o Google, e já coloca o como resolver determinada coisa, quais são os passos para conseguir determinado resultado. Então, dificilmente as pessoas querem saber todos os detalhes que envolvem determinada disciplina. Elas querem ir logo para a ferramenta que realmente pode fazer toda a diferença para a vida dela. Um outro ponto, né, que a gente fala sobre esse vídeo mesmo que está passando aqui no YouTube, muito provavelmente, se você for dessa geração, você vai estar assistindo esse conteúdo em 2x, né, em uma velocidade dobrada.
Por quê? Porque as pessoas têm pressa de chegar nos finalmente. Isso quando já não vão pulando, né? Já vão passando parte do vídeo para chegar realmente naquilo que elas estão buscando. Uma outra situação é que nós estamos cada vez mais conectados. Então, essa realidade, ela requer da área de treinamento e desenvolvimento adaptações, evoluções, inovações. E que muitas vezes o EAD chega como essa ferramenta. Mas ele chega como essa ferramenta de evolução e inovação com metodologias e práticas arcaicas, antigas, que em muitos momentos não atrai, não engaja e o pior, não entrega aquilo que se propõe a entregar. Então, dentro desse cenário, vamos trabalhar algumas coisas que são muito importantes. Distanciamento social. Então, no ano de 2020, nós tivemos aí a situação da pandemia de Covid-19, que nos trouxe uma nova realidade e foi, com certeza, um catalisador do ensino à distância dentro das organizações e fora delas também. A sociedade que sempre teve como ponto primordial, né, a educação como a questão presencial, porque foi assim que nós fomos ensinados ao longo de toda a nossa trajetória, começou a ter que se adaptar, entender e valorizar o ensino à distância. Então, esse distanciamento social e esse processo que nós tivemos, com certeza, foi um catalisador. Mas o ensino à distância já vem ganhando espaço há muitos anos, já vem conseguindo êxito e evolução há muito tempo. Tanto que em 2019, a maioria dos alunos do ensino superior estavam matriculados em uma modalidade de ensino à distância. Então, esses são aspectos muito importantes para a gente entender esse cenário. Olha, não adianta você ficar esperando, não, eu vou esperar para o segundo semestre para fazer capacitações presenciais. As capacitações presenciais, elas nunca vão deixar de existir, mas elas precisam ter uma nova roupagem, principalmente uma valorização desse mestre, uma valorização dessa pessoa que está dentro da sua organização. E você usar o ensino à distância como base e como complemento, em muitos momentos, desses processos de desenvolvimento. Porque é muito simplista imaginar que nós iremos conseguir mudar comportamentos, a fazer com que o aluno assimile conhecimento em um conteúdo de 8 horas, 16 horas presencial. Isso é muito complexo. Nós precisamos entender sempre que precisa haver um pré, durante e um pós-evento, para que esses conhecimentos, para que essas informações, para que essas competências possam ser, então, aprimoradas, assimiladas e desenvolvidas pelos colaboradores. Um outro aspecto nesse cenário, gente, são as redes sociais. Hoje, quando nós falamos de ensino à distância, dificilmente você que está me assistindo agora, se você estiver assistindo na sua Smart TV, você deve estar com seu smartphone conectado em uma outra rede social, em um outro ambiente, falando com outras pessoas. Então, eu preciso ser cativante, eu preciso ser direto ao ponto, eu preciso ter conteúdo para que você me dê a sua atenção. Então, a guerra pela audiência não é apenas pelo televisor ligado, ou agora mais pelo rádio, pelo serviço de streaming. Porque em muitos momentos isso pode estar ligado, mas não necessariamente está sendo assimilado, assistido, percebido por quem está na frente dessa tela. Então, muito normal hoje nós estarmos com o que nós chamamos da segunda tela. Né? Você está ali assistindo algo e está no Twitter, está no Instagram, está em outra plataforma, se relacionando, fazendo outras coisas, trabalhando, inclusive, né? Não necessariamente em uma rede social. E aí, falando de trabalho, veio o home office, que também foi uma situação em que o distanciamento social, visto a necessidade da questão da pandemia de Covid-19, trouxe, mais uma vez, foi um catalisador para que o home office fosse cada vez mais disseminado. E aí o home office, quando esse colaborador está em home office ou quando você está em home office, procurando aprender algo à distância, precisa novamente ser algo que te atraia, que cative, que seja positivo, que tenha ali as respostas que você precisa, porque são muitas outras atrações que você tem dentro da sua casa, são muitas outras necessidades, muitas vezes, que você tem dentro da sua casa. Então, esse é o cenário, pessoal, esse é o cenário que hoje nós estamos vivendo. E aí, como é que a gente faz, né, para melhorar esse processo? E aí, fala logo, né, o que a gente precisa fazer para, então, ter um EAD de melhor resultado, de melhor desenvolvimento? Bom, pessoal, primeira coisa, conecte-se.
Nós temos aqui uma série de informações super interessantes. Nós vamos deixar aqui no link na nossa descrição o link dessa apresentação que eu estou fazendo aqui para vocês, para que vocês possam ter algumas informações a mais e aí conseguir desenvolver um EAD completamente diferente. Primeira coisa é, conecte-se. Comece a ter uma relação com o ensino à distância. E muitas vezes nós estamos aí diante de profissionais que estão adquirindo ensino à distância, mas não são clientes de ensino à distância. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. Quando eu falo cliente, não é esse que compra apenas, é aquele que consome real. Então, nós temos uma série de objetos de ensino à distância que estão crescendo de maneira assustadora. As pessoas gostam do ensino à distância. O que a gente precisa, dentro da área de gestão de pessoas, é romper o nosso conceito sobre o ensino à distância e entender que existem maneiras diferentes de construir, como, por exemplo, podcasts. Pessoal, uma pesquisa da Deezer, que é uma plataforma de streaming, registrou um crescimento de 67% no consumo nacional de plataformas de streaming, como Spotify, Google e Podcast. E o Google Podcast, Deezer, o próprio Deezer, SoundCloud e Apple Podcasts. E muitas outras grandes empresas estão vindo para esse mercado. Então, conecte-se, entenda que o ensino à distância é uma realidade. Vive essa realidade até para que você, com experiência, possa fazer escolhas de fornecedores e possa ajudar a sua área de desenvolvimento a construir EADs de qualidade. Não dá para você, muitas vezes eu falo isso quando a gente fala sobre negociação. Como você vai vender algo que você não compra? Então, como que você vai falar bem de algo? Como que você vai conseguir gerar engajamento nos seus colaboradores dentro da sua área? Ou, no caso, você profissional que quer vender o seu EAD, se você não adquire esse tipo de produto e se você não entende quais são as qualidades, ou melhor dizendo, você entende quais são as qualidades, mas você não é tão adepto e se conecta com tanta facilidade. Então, tem que ter um uso constante. Uma outra realidade, por exemplo, é que, segundo projeções, se continuar assim, os alunos em 2023 nós teremos mais alunos na modalidade EAD que presencial. E aqui eu quero fazer um outro parênteses. Pessoal, ensino à distância é um caminho sem volta. Uma vez que você passou a usar e percebeu os benefícios, você não vai voltar. E essa é uma situação que a gente precisa compreender. 2020 teve uma série de desafios para todos nós e foi um catalisador para uma série de coisas. Algumas coisas já estavam em franco crescimento e vão continuar. Assim como eu acredito que o home office não vai ter jeito. As empresas que se adaptaram ao home office vão ter um modelo híbrido, vão trabalhar em algumas situações, mas ele não vai voltar. Porque no início as pessoas ficavam reticentes em relação ao home office. E depois o que aconteceu? Elas começaram a entender os benefícios que o home office trazia. E hoje, com certeza, elas entendem que o home office traz uma qualidade de vida muito maior do que em outra situação. É claro, tem ainda os pontos que precisam ser tratados com relação à produtividade, a conexões, as ferramentas, mas é uma realidade que não vai voltar. Então, primeira dica, primeiro passo para você ter um EAD de qualidade aí na sua organização e você, profissional, que quer levar o seu conhecimento para outras pessoas, conseguir também ter um EAD de qualidade. Design de aprendizagem. Você precisa pensar nos detalhes. O design de aprendizagem é uma disciplina. Então, existem cursos que te ensinam como você deve tratar cada conteúdo, como que você deve desenvolver cada informação para que ela realmente tenha o resultado esperado, para que ela tenha o resultado desejado. Então, quando a gente fala de design de aprendizagem, a gente fala de desenvolver uma percepção profissional sobre cada ponto, cada tópico daquilo que você quer transmitir, e com isso, o aluno ter uma melhor percepção, absorção e aplicabilidade desse conteúdo. Então, quando nós falamos de design de aprendizagem, nós precisamos, por exemplo, entender que quando você vai oferecer um conteúdo, esse conteúdo ele pode ser auditivo, ele pode trazer estímulos visuais e ele pode também trazer, não só pode como deve, trazer estímulos sinestésicos. Esses são os canais sensoriais que nós estudamos dentro da neurolinguística. Então, o profissional que tem o domínio do design de aprendizagem ou do design instrucional, ele com certeza vai pensar durante a construção ali do planejamento da sua aula online, situações que estimulem os 3 canais sensoriais.
que estimulem uma outra abordagem sobre determinados temas. Que, por exemplo, em determinada parte vai usar vídeo, em outra determinada parte vai fazer uma assimilação de conteúdo via um quiz, via uma atividade de aprendizagem, vai fazer em outra parte uma animação, em outra parte vai trazer um vídeo off, onde vai ter muito mais ilustrações e uma narração, porque aquele conteúdo pede esse tipo de abordagem. Então, o design instrucional ou o design de aprendizagem, como nós falamos aqui na ForX, ele é uma oportunidade que você vai desenhar como que essa aprendizagem deve ocorrer. É nesse momento que ele vai escolher as metodologias a serem empregadas. É nesse momento que ele vai pensar qual é o público-alvo e quais são as preferências que esse público tem. E assim, construindo para o público, ele vai ter a oportunidade, então, de acertar mais quais são os objetivos que esse público tem. Trazer conteúdos que realmente possam ser não apenas benéficos no seu conteúdo, mas na forma como esse conteúdo está sendo empregado. Então, o design de aprendizagem, ele é uma primeira forma, um primeiro passo para você conseguir engajar o seu público. Por quê? Porque está considerando esse público e os objetos mais indicados para eles. Não dá, gente, para a gente imaginar sempre que vai ser vídeo. Sempre vai ser vídeo. Só isso não é o suficiente. Não dá para a gente pensar que só um conteúdo em PDF vai trazer o resultado. Em muitos momentos nós vemos aí, isso é sim uma crítica, porque nós precisamos mudar essa filosofia. Ah, eu tenho um curso em PDF, onde o colaborador vai ler 40, 50, 60 minutos, 1h20. Gente, não dá. Isso é maçante. Ninguém consegue fazer isso. Então, como que eu vou oferecer esse tipo de coisa se eu, por exemplo, não faço consumo disso? Então, é muito importante a gente começar a construir EAD da forma certa. Fazer EAD de uma maneira que o público tenha contato, ele tenha engajamento com isso. Né? Então, depois do design de aprendizagem, a experiência dos usuários. Então, você, por exemplo, você que tem aí a sua plataforma dentro da sua organização, será que essa plataforma oferece uma boa navegabilidade? É fácil navegar nessa plataforma? É fácil compreender aonde o colaborador precisa ir? Você que está colocando o seu conteúdo para venda, é fácil ele fazer a compra, por exemplo, fazer uma compra via cartão de crédito? É fácil ele tem que fazer um clique para outra página, depois da página do seu curso, fazer a compra lá, receber um e-mail, confirmar no e-mail, depois voltar para essa plataforma que ele começou a fazer a compra e assim fazer o login. São muitos passos, gente. Nós temos que pensar na experiência desses usuários. Para aqueles que têm uma plataforma dentro das suas organizações, será que essa plataforma ela é de fácil acesso, ela é simples de navegar, de entender, de ver, por exemplo, a evolução que ele teve dentro da sua trilha, dentro do curso que ele está fazendo dentro da sua organização? Então, em muitos momentos, a gente pensa lá no conteúdo, na aula. Mas e os conteúdos de suporte? Como é que você tem construído isso para o seu usuário? E aí existem inúmeras soluções de preços mais variados e objetivos mais variados que você pode fazer uso, inclusive ferramentas gratuitas, como o Google Classroom. É uma ferramenta gratuita que o Google está oferecendo, que é uma LMS, para você organizar suas aulas, para você organizar ali o conteúdo, para você fazer um controle e gestão dos seus alunos. Você pode começar por ele. Em muitos momentos a gente está pensando em ferramentas muito avançadas, mas que em determinadas situações não oferece a melhor experiência para o usuário. Essa ferramenta que você oferece hoje, onde você coloca os conteúdos da sua organização, ela é uma ferramenta responsiva? Ou seja, ela roda em várias plataformas, ela roda no smartphone, ela roda no tablet, ela roda no notebook, ela roda em um desktop? Já fez essa pergunta? Porque em muitos momentos o colaborador não vai ter acesso via notebook, ele vai ter acesso via smartphone. E a qualidade precisa ser a mesma, a entrega precisa ser a mesma que ele tem no desktop. Ele às vezes vai fazer no tablet, que é o que ele tem disponível. Ou até mesmo você vai disponibilizar tablets, mas quando ele sai do desktop e vai para o tablet, vai todo desconfigurado, fica tudo diferente, fica difícil para leitura. Então, quando você vai construir um conteúdo, você tem que também pensar nessas plataformas, nessas questões que envolvem o ensino à distância. Precisa ser algo simples, fácil. Por que o YouTube faz tanto sucesso? E você está aqui, inclusive, nos ouvindo, nos assistindo. E você que está no Spotify está nos ouvindo.
Porque é muito simples. Você vai ali, pesquisa, eu estou inscrito ou não estou inscrito, recebi, pronto, é fácil. Cliquei play, dei ok, dei um joinha, deixa o seu like aí pra gente, inclusive. Pronto, resolveu. Não tem muitas situações que você tem que ficar, eu vou aqui, clico ali, agora clico cá. Precisa ser ágil, precisa ser rápido. Então, pense na experiência que você está oferecendo para o seu usuário. Pense nos diferentes objetos que você está construindo. Como é rico quando você começa a fazer um conteúdo e você tem sim um PDF, mas daqui a pouco tem um vídeo, daqui a pouco tem uma trilha em podcast que você precisa escutar, que você pode escutar durante um determinado momento que você está na academia, que você está. Esse é um ponto que a gente também tem que romper. As empresas têm que começar a pensar em abrir as suas plataformas fora do local de trabalho. Porque as pessoas podem fazer o uso e consumo daquele conhecimento de outras maneiras. Isso é algo fundamental para que você tenha um engajamento melhor. Terceiro passo, pessoal. Terceiro ponto importante aí do nosso EAD diferente de um EAD que não é assim mesmo, né? De um EAD do jeito certo. Plano de comunicação. Você pode ter construído um curso maravilhoso, com um design de aprendizagem fantástico. Você pode ter uma plataforma excepcional, mas você precisa entender, falando agora para a área de treinamento, desenvolvimento ou educação corporativa, você precisa atrair o público até essa plataforma. Não dá para você pensar que, conhecimento é fundamental, todos valorizam conhecimento, mas é preciso algo a mais. E aí que a gente fala sobre um plano de comunicação estruturado, que você tem a oportunidade de gerar um interesse do colaborador, de gerar uma vontade dele fazer determinado curso, determinada capacitação que está dentro da sua plataforma, dele estar sempre visitando a plataforma. Então você precisa gerar um convencimento. Nós costumamos falar que a área de treinamento, desenvolvimento, educação corporativa, no que diz respeito não só às capacitações presenciais, mas principalmente as EAD, precisa vender essa capacitação. Então, um exemplo, será que eu posso fazer um resumo de cada curso, colocando, ao término desse conteúdo, você saberá, você terá a possibilidade de, você conseguirá, você terá entendimento de. São coisas que atraem, são coisas, poxa, então tá, depois de eu assistir esse conteúdo, se é AD é assim mesmo, eu vou entender que eu preciso de design de aprendizagem, que eu preciso pensar na experiência do usuário, que eu preciso entender melhor quais são os benefícios que cada capacitação traz e divulgar isso. Legal, vou assistir, vou ver, vou ter a oportunidade de aprender e assim aplicar. Então a gente precisa vender também o conteúdo. Vender quem está capacitando. Olha, você vai receber uma capacitação do nosso vice-presidente, do nosso presidente, do consultor, da consultoria XYZ, que é uma consultoria fantástica, que está aqui para trazer a nata desse conteúdo. Nós temos que entender, pessoal, que não é só o conhecimento pelo conhecimento que vai convencer o outro de que isso é importante. Você precisa vender essa capacitação. Se você é um profissional liberal, se você é um profissional que quer vender o seu conteúdo na internet, da mesma forma. Só que os seus canais vão ser as suas redes sociais, serão as suas palestras online, serão os seus momentos em reuniões presenciais, serão as suas aulas presenciais, mas que as pessoas precisam entender quais benefícios terão no seu EAD. Elas precisam compreender o que traz de resultado para elas, porque é isso que as pessoas estão atrás. O que eu ganho com isso? É esse o que eu ganho com isso que faz toda a diferença. Então, você que está aí na área de desenvolvimento e tem dificuldades em gerar engajamento com o seu público, construa um plano de comunicação da sua plataforma, construa dentro desse plano de comunicação da plataforma um plano, maneiras de abordar o seu público diferente, de colocar para o seu público que aquilo é importante, que aquilo é interessante. Então, todas as vezes que a gente fala a respeito de comunicação, a gente precisa entender que é uma comunicação contínua. Lançou um curso, faz um lançamento desse curso, faz uma divulgação desse curso, mas depois simplesmente parou? Não, de tempos em tempos, usa os canais de comunicação da empresa, usa os canais de comunicações gerais para poder falar daquele conteúdo novamente, para poder abordar aquele conteúdo novamente, falar da importância. É como se fosse um novo núcleo de negócios dentro da sua organização, vendendo frequentemente as capacitações e fazendo com que as pessoas usem. Quanto mais pessoas usarem, melhor será a sua abordagem com a sua diretoria para conseguir novos investimentos,
e assim aumentar o seu portfólio. E as pessoas vão consumir mais e você vai ter mais investimentos e aí vai ser um ciclo virtuoso de desenvolvimento. Pessoal, se você tem que estar com alguma dúvida até aqui, coloca aqui nos seus comentários, coloca aqui nos nossos comentários, diz como é que é essa realidade aí dentro da sua organização, compartilha conosco isso. Gente, um outro aspecto que nós precisamos também pensar para que esse EAD seja diferente, então o quarto pilar do nosso EAD diferente, do EAD do jeito certo, são as metodologias ativas. Sim, mesmo em conteúdos online, conteúdos feitos à distância, você pode utilizar de metodologias ativas. Flávio, o que são essas metodologias? São maneiras de abordar o conteúdo aonde você coloca o aluno ou colaborador alvo dessa capacitação como protagonista do conhecimento. Quando nós falamos das outras metodologias, na maioria dos casos nós estamos falando do instrutor ser o dominante, ser quem tem todas as informações. Então, geralmente é aquele cenário que senta que eu vou te contar, senta que eu vou te ensinar. Quando nós falamos de um ensino para adultos, pessoal, dificilmente isso vai ter uma grande adesão. E não digo adesão física, mas adesão psicológica, adesão de atenção. Por quê? Porque as pessoas também têm determinadas percepções a respeito daquele tema. Então, por que não abordar isso dentro da capacitação? Estruturar o seu discurso de maneira que você faça reflexões, mas que você também leve desafios e que esses desafios terão que ser vencidos por cada colaborador que está naquela capacitação. Então, quando nós falamos a respeito das metodologias ativas, nós falamos, por exemplo, por que não construir uma capacitação online baseada em problemas? Um problema real da organização, algo que acontece no dia a dia, pedindo para que os colaboradores que irão passar por aquela capacitação tragam soluções. Isso, inclusive, pode ser um grande fórum de melhorias para a organização. Uma outra metodologia ativa, nós podemos a aprendizagem baseada em projetos. Então, nós temos baseado em problemas e também em projetos, que são fases e etapas que precisam ser cumpridas para que uma totalidade aconteça, para que um produto apareça, para que um serviço ele possa ser realizado. Por que não construir uma capacitação que, por exemplo, você queira realizar atendimento ao cliente de excelência baseado em um projeto ou baseado em um problema? Uma outra situação que você pode construir e tem modelos perfeitamente aplicáveis é a aprendizagem baseada em pares, aprendizagem feita por pares, aonde as pessoas irão ensinar para as pessoas e você será um mediador, ou o instrutor, o consultor será um mediador do conhecimento para que as próprias pessoas possam chegar em um consenso e assim adquirir essas informações. Gente, por que não basear o nosso conteúdo em uma metodologia 70-20-10? E nós temos, inclusive, um podcast lá no Spotify falando a respeito da metodologia 70-20-10. E isso diz respeito muito aos aspectos relacionados a criar práticas, criar momentos de compartilhamento, criar momentos de recepção de conteúdo. Então, quando nós falamos de ensino à distância, as metodologias ativas podem sim estar completamente conectadas com essa realidade. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Então vamos recapitular os 4 pilares de um EAD diferente, um EAD do jeito certo. Primeiro deles, design de aprendizagem. Então, pensar nos detalhes, pensar nas diferentes maneiras de ensinar. A experiência do usuário, quais plataformas eu tenho usado, como que esse conteúdo está disponível, como que ele pode acessar, em que horário, em que lugar, isso tudo com certeza irá contar. Terceiro, construa um plano de comunicação para apoiar o desenvolvimento das pessoas, para engajar, para envolver, para vender esse conteúdo. E quarto, use de metodologias ativas, fazendo com que as pessoas se tornem as protagonistas do seu conhecimento e assim elas tenham um maior engajamento. Agora, cuidado. Cuidado para você não criar um cemitério de conhecimento. Infelizmente, algumas organizações têm dentro da sua área de treinamento e desenvolvimento, que nós chamamos de cemitério de conhecimento. O que é isso, Flávio? São as plataformas lotadas de conteúdo, mas que em muitos momentos não tiveram o cuidado que nós estamos trazendo aqui e as pessoas não têm interesse, não vão até lá, não têm engajamento e isso acaba virando uma grande dor de cabeça. Então, cuidado, né? Cuidado para você não construir algo que você acredita está indo na direção correta, mas no final das contas
será uma grande dor de cabeça para você administrar posteriormente, junto aos seus líderes, junto à diretoria, justificar investimentos e outros pontos a mais. Gente, nós estamos vivendo uma nova realidade, um novo contexto, né? Informações completamente diferentes. Então, nós precisamos ter a percepção e a ideia de construir do jeito certo. Se nós fizermos certos desde o início, isso será muito mais fácil, isso será muito melhor e, consequentemente, terão melhores resultados para nós. Então, não basta só, eu vou construir e colocar aqui uns conteúdos. Não, pense qual conteúdo está mais conectado com a sua atividade, com a sua organização. Pense quais são as competências críticas do seu negócio. Tente desenvolver conteúdos que sejam atrativos, que possa criar no outro interesse. Não basta simplesmente ter um conteúdo, é preciso ter uma forma. Faça uma construção de atração, planos de comunicações bem executados, que usem mídias online e offline, que faça ali um processo de convencimento dos colaboradores a participar. Tenha patrocinadores desses projetos para que eles possam te apoiar no desenvolvimento das ações. Sem o apoio das lideranças, você terá muita dificuldade de desenvolver essas plataformas. E claro, sempre tenha bom senso de escolher bons parceiros, de fazer com que você tenha pessoas realmente do seu lado que saibam o que estão fazendo e que possam te entregar a melhor solução. E em muitos momentos, pessoal, quando a gente fala de entregar a melhor solução, não necessariamente vai ser o que você quer, mas o que é o melhor para o seu público. Então fica aí as nossas dicas, os nossos 4 pilares. Nós esperamos que essas dicas, isso que nós estamos trazendo aqui para vocês, possa ajudar no desenvolvimento do EAD e da realidade da sua organização, que você possa ter grandes resultados e muito êxito. Desejamos um grande sucesso para você. Estamos sempre aqui, então todas as semanas com vídeos novos, falando a respeito desse universo da educação corporativa, do ensino à distância e muitas outras coisas. Queria agradecer muito se você chegou até aqui nesse vídeo. Mais uma vez, pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar os sininhos de notificações, porque vem muitas novidades aí a partir desse mês de fevereiro para vocês. Além do Forecast, tem muito mais. Então, muito obrigado. Para você também que está aí no Spotify, está nos ouvindo, obrigado pela sua audiência. Seja sempre conosco. Sinta-se abraçado. Um beijo no coração de vocês e nos vemos. Até lá!